A guerra das vacinas. A Anvisa rejeita a Sputnik, fabricada pela Rússia e já utilizada por mais de 60 países. O segredo das vacinas. General Ramos, ministro de Bolsonaro, diz que se vacinou escondido para não contrariar o chefe. O Brasil passa da marca de 400 mil mortes na mesma semana em que a CPI da pandemia é instalada com uma grande derrota do governo. Renan Calheiros será o relator e promete investigar os crimes cometidos por Bolsonaro. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. O Homem da Casa de Vidro, ou o Cara da Casa de Vidro, parece até nome de filme, né? Mas é uma reportagem que foi publicada nessa semana que passou e revela, agora com detalhes, as ligações entre a máfia de milicianos que atua no Rio de Janeiro e Brasília. O site da Intercept conseguiu ter acesso à transcrição de conversas que estavam sendo monitoradas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público Estadual, investigando os aliados de Adriano Nóbrega, lembram? Aquele miliciano que acabou se escondendo na Bahia, ele é do Rio, era, né? Foi para a Bahia, acabou sendo fuzilado e morto. E tinha ligações com o gabinete de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, quando Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então encontraram algumas conversas em que os amigos de Adriano, logo depois que ele morre, perguntam: e o cara da Casa de Vidro, vamos falar com ele? Vamos falar com Jair? Jair, cara da Casa de Vidro, a Casa de Vidro, todo mundo relacionou com o Palácio da Alvorada ou então o próprio Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha. Curiosamente, é um escândalo, uma bomba, porque liga os milicianos diretamente com o Palácio. A imprensa tradicional brasileira não deu repercussão a esta matéria importantíssima e gravíssima. Ela vai voltar ainda à tona. Assim como os primeiros diálogos da Vaza Jato, né, mostrando Moro e Dallagnol não receberam repercussão, mas depois acabaram avançando. Ainda nós vamos ouvir falar bastante dessa história. Todas as atenções, na verdade, nesta semana que passou, acabaram se fixando mais na CPI da pandemia no Senado Federal. Houve uma guerra na instalação desta CPI que vai investigar as responsabilidades e os crimes que teriam sido cometidos pelo governo Bolsonaro. Os governistas na comissão tentaram impedir que o senador Renan Calheiros fosse o relator da CPI. Houve uma guerra, né, pedidos de interromper a sessão e no final o Renan ganhou. Foi escolhido o relator, foi eleito também o presidente da comissão, Omar Aziz, que rechaçou essas manobras dos bolsonaristas. O curioso foi, nesta sessão, o Flávio Bolsonaro, de novo ele, que agora é senador, tentando parar a CPI com o seguinte argumento: é perigoso no meio da pandemia. É melhor todo mundo estar vacinado, senão pode um senador ficar doente, um funcionário da CPI ficar doente. Logo eles. Vamos ver o que disse o senador Flávio Bolsonaro. O momento é inoportuno e falei também aqui no grupo e falo publicamente mais uma vez. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está errando, está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais, no momento em que nem todos estão vacinados. Por que não esperar todo mundo se vacinar e fazer com responsabilidade esses trabalhos? O governo é a favor de se investigar. Vai ser importantíssimo passar limpo tudo o que está acontecendo no Brasil, mas não agora. Bom, virou até piada, é sério, mas virou piada essa fala de Flávio Bolsonaro, já que a família dele não teve nenhum cuidado durante a pandemia. O pai provoca aglomerações, não usa máscara e agora ele está preocupado quando vai ser investigado, justamente o governo Bolsonaro. O plano da CPI já está montado. Nesta primeira semana que começa agora, serão ouvidos ministros e ex-ministros da Saúde. Mandetta, o Nelson Teich, aquele que ficou um mês. Depois o Pazuello, general, que é a grande, muito aguardada, a fala do Pazuello, porque ele foi o grande parceiro do Bolsonaro
nesse genocídio, como se diz. E por último, o atual ministro Queiroga, que é médico, mas está seguindo também a linha bolsonarista. O governo, além de derrota na CPI, sofreu uma série de derrotas no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello, esta semana, diz que o governo é obrigado a fazer o censo. Imagine, o governo Bolsonaro tinha já cancelado de 2020 para 2021 o censo, que é feito a cada 10 anos no Brasil, e agora anunciou que não tem dinheiro para fazer o censo de 2021. O Brasil ficaria sem estatísticas. O ministro do Supremo disse, não, tem que fazer o censo. É um braço de ferro, vamos ver como é que isso termina. É muito importante que se faça, porque prefeituras, estados, para definir as suas políticas públicas, dependem do censo. É a radiografia oficial do Brasil. Precisa ser feito. Outra derrota, o STF, por unanimidade, transformou Daniel Silveira, aquele deputado federal bolsonarista, aquele que quebrou a placa da Marielle, lembram? Olha aí. Esse. E que ameaçou ministros, ameaçou golpe, fechar o Supremo. Ele virou réu oficialmente. Está em prisão domiciliar e agora é réu, olha, vai terminar preso, muito provavelmente. Preso de novo, né? Já foi preso, mas agora condenado. E terceira derrota, Lewandowski barrou, finalmente, uma terceira tentativa também dos bolsonaristas de impedir que Renan fosse o relator da CPI. Eles foram ao Supremo e o Lewandowski disse não, o Supremo não vai se meter nisso, é o Senado quem decide. Então, várias derrotas, o Brasil ao mesmo tempo assiste uma guerra das vacinas, né? Houve um pedido finalmente avaliado pela Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, para saber se a Sputnik, a vacina russa, pode ou não ser utilizada no Brasil. E, para surpresa de muita gente, essa vacina que já é utilizada em mais de 60 países, inclusive na Argentina, no México, em vários países aqui da América do Sul, no leste europeu, esta vacina, na Turquia, começa a ser também distribuída, esta vacina foi negada pela Anvisa com o argumento de que haveria a possibilidade de a presença de adenovírus replicante. É uma substância, um componente que é colocado na vacina e que, se ele se replicar, pode trazer problemas para o organismo. Mas não há nenhum indício, em 60 países onde a vacina é usada, não há nenhum indício de que pode acontecer algo do tipo. De qualquer maneira, gente séria também, técnicos que acompanharam o julgamento, dizem que os russos teriam que dar mais informações e que, além da influência bolsonarista, esse discurso contra a Rússia na Anvisa, haveria razões técnicas para esperar um pouco mais. O Brasil tem pressa, porque faltam vacinas no nosso país. A Sputnik, inclusive, diz que vai processar a Anvisa, porque a Anvisa teria atacado a imagem da vacina que é utilizada no mundo inteiro. No governo federal, ainda mais trapalhadas em série, por parte de ministros importantes, né? Paulo Guedes, numa conversa com o pessoal da área de convênios médicos, de planos de saúde, falou várias barbaridades, entre elas, de novo, atacou a vacina chinesa e defendeu os Estados Unidos. Diz que quem sabe fazer vacina é os Estados Unidos. Vamos ver um trecho do que disse o Paulo Guedes nessa reunião. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, está aqui a vacina faz. É melhor que as outras. Bom, nessa mesma reunião, outro ministro também falou besteira. Esse será o tema do nosso próximo bloco aqui no Tempero da Notícia. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é o general Ramos, chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Sim, o governo Bolsonaro tem um militar como chefe da Casa Civil, o que mostra o grau de militarização desse governo. O general Ramos gosta de se apresentar como um amigo do presidente, recentemente até publicou no Twitter, na conta pessoal, fotos, né, da época em que os dois serviram juntos, fizeram juntos a escola de cadetes em 1973. Então, as fotos dos dois juntos, jovens, e agora juntos de novo no governo. Ele que é uma espécie de coringa, né? Já foi da Secretaria-Geral da Presidência. Quando Santos Cruz, outro general, foi mandado embora do governo, o general Ramos assumiu a Secretaria-Geral da Presidência e agora, na última reforma ministerial, ele sai da Secretaria-Geral e vai para a Casa Civil, sempre ali na cozinha do Planalto, vamos dizer assim, muito próximo
do presidente da República. Nessa mesma reunião em que o Paulo Guedes falou mal da China, provocando mais um problema com os chineses que fornecem a Coronavac, a principal vacina utilizada no Brasil. Aliás, o Paulo Guedes, além de atacar a vacina chinesa, como eles dizem, também falou outras barbaridades, né? Ele defendeu que se use voucher para atendimento de saúde, né? Você dá um vale para a pessoa poder ser atendida. E Paulo Guedes também fez uma afirmação assim, tinha muita ajuda aí nessa área de educação, o pessoal recebia bolsa, até filho de porteiro tinha bolsa para entrar na faculdade. Até filho de porteiro, é a frase do ministro da Economia de Bolsonaro. Mas além das besteiras e das barbaridades do Paulo Guedes, o ministro militar, o general Ramos, também falou a sua. Ele disse assim, eu até tomei vacina, viu? Tomei a vacina escondido. Tomei a vacina escondido porque sabe como é que é, né? A ordem aí era não aparecer muito. E deu a entender que era para não desagradar o chefe, o Bolsonaro. E disse, a gente até tem que convencer ali o presidente, não podemos perder o presidente para esse vírus. E eu quero viver, disse o general Ramos. Vamos escutar um trechinho do que ele falou. Tomei, só. Na época foi em Brasília, ali no Shopping Guatemi. Tomei escondido, né? Porque a orientação era para não tirar gás, mas vazou. Não tem vergonha não. Eu tomei, vou ser sincero, porque, pô, eu como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. Eu tenho 2 netos maravilhosos, eu tenho uma mulher linda, eu tenho sonhos ainda, então eu quero viver, pô. E se a ciência e a medicina está dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? E estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco, ele tem 65 anos. Bom, isso mostra o tipo de gente que integra esse governo. De um lado, o general corajoso, hein? Toma vacina escondido. E de outro, o ministro da Economia, que não quer que o filho de porteiro vá para a faculdade. O general vai para a panela de pressão essa semana. Bom, nossa sobremesa essa semana vai para a leitura de um autor que fez muito sucesso nos anos 70 e 80 do século XX. É o Pedro Nava, esse aqui, ó. Ele é chamado de memorialista. O Pedro Nava ganhou, inclusive, o Prêmio Jabuti em 1974 com esse livro aqui, Balão Cativo. Mas ele escreveu uma série, são 6 livros no total, em que ele narra as lembranças, as histórias, começa com a família dele no século XIX, depois avança para o século XX, no interior de Minas, em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, também na capital mineira, em Belo Horizonte. Ele foi definido pelo Alfredo Bozzi como o autor de uma frondosa literatura de memória. Então, através da costura, né, da memória dos antepassados, bisavós, avós, ele vai contando também os costumes, como é que se dava a vida cotidiana naquela sociedade ali na passagem do século XIX para o século XX. Então, eu tinha muita vontade de ler o Pedro Nava, aproveitei aí a pandemia, essas feiras virtuais do livro e acabei comprando. E eu indico o Balão Cativo. É interessante, né? Porque é um autor que marcou bastante aí, a história da literatura brasileira e também porque involuntariamente o Pedro Nava permite também que a gente conheça aspectos, né? Que a gente já sabe que existem da sociedade brasileira, principalmente do racismo e a herança da escravidão. Ele fala sobre a infância dele ali por volta de 1910 e olha como é que ele se refere às pessoas que trabalhavam na casa da avó dele, lá no interior de Minas. Ele diz assim: nossas verdadeiras companhias eram as negrinhas e mulatas. Ele se refere assim e mostra como a avó tinha funcionárias, empregadas, que ela não pagava, não recebiam salário, viviam ali em torno da família. Pedro Nava, uma família de brancos, né, de classe média para classe alta, lá no interior de Minas. Então, o aspecto do racismo e da herança escravocrata da sociedade brasileira, que involuntariamente ele vai expondo enquanto conta as memórias ali no interior de Minas, também no Rio de Janeiro. Eu recomendo esse aqui, o
Balão Cativo, mas ele escreveu vários outros. Baú de Ossos, Chão de Ferro, Sírio Perfeito. São vários livros nessa série do memorialista Pedro Nava, um médico que publicou já depois de velho os primeiros romances e morreu depois dos 80 anos, uma morte inclusive em circunstâncias que nunca ficaram esclarecidas. Ele se suicidou, teria sido vítima de chantagem, mas pouco antes tinha publicado essa série de memórias. Fica aqui, Sobremesa, Pedro Nava, uma obra marcante para conhecer melhor o nosso país.